Salve, salve galera, aqui com você mais uma vez, professor Ronaldo Ponte. Nesse vídeo nós vamos falar da metodologia de estudo, que é estudando por questões. Essa metodologia eu passei a desenvolver e vi que era produtiva, que ela me trazia resultado com algumas aprovações em concursos públicos, nas mais diversas áreas nos quais eu já realizei ao longo aí de toda a minha trajetória de estudo. Então, eu percebi que, com o passar do tempo, eu era muito mais produtivo, respondendo questões, separando tópicos por tópicos do edital do qual eu iria prestar o concurso, do que propriamente eu pegando ali o edital, indo para a teoria e depois praticando a resolução de questões. Eu fiz o procedimento inverso, eu passei a adotar a seguinte postura. Como eu venho de formação militar e na vida militar a prática ela é muito mais importante do que o contexto teórico, eu passei a analisar e perceber que o meu resultado ele era muito maior e muito melhor quando eu partia da prática para o contexto teórico daquele assunto. Ou seja, eu passei a entender que quando eu pegava e colocava a mão na massa para poder fazer, para praticar, eu tinha um resultado melhor do que eu vindo pelo sentido que todo mundo aprende, vindo ali da teoria para depois indo para a resolução de questões. Eu observei que o meu resultado dessa forma, como a gente sempre aprendeu na escola, ele era muito reduzido. E o que eu fiz? Passei a selecionar as questões de tópico por tópico do edital que eu vinha para estudar e a partir dali eu começava a resolver essas questões. Tinha sempre um resultado de 50% no início, mas depois, quando eu voltava na teoria, mas especificamente naquele tópico no qual eu errei, eu retornava para as questões, conseguia desenvolver o assunto de forma mais tranquila, muito mais consistente, do que se eu pegasse inicialmente, fosse para a leitura do texto, do entendimento daquele assunto, para depois praticar, o que poderia me gerar um branco na mente se eu praticasse dessa forma. E eu adotei o conceito e vindo ao contrário, da prática para a teoria. Daí muitos alunos eles ainda não conseguiram entender e ele tem essa dificuldade. A minha recomendação para você é: vá para a prática na resolução das questões e depois para a teoria.